entrando. Bom dia, estamos ao vivo aqui na página da Escola Nossa Senhora do Carmo, no Facebook. Hoje é a terceira conversa aqui ao vivo, nos contatos imediatos educacionais, com a Prof. Bruna. Bom dia, Prof. Bruna, tudo bem por aí? Bom dia, Prof. André. Tudo bem? Bom dia para quem está nos assistindo. Tá frio em Porto Alegre, Bruna? Bah, tá bem frio. Bem gelado. Como na internet a gente vai para o mundo inteiro, né? Então Sim, é bom se localizar. E se já pergunto localiza. assim, tá frio em Porto Alegre? A resposta é bah. Bah, sim. Bruna, então, esse pequeno projeto é para a gente ficar em contato, né? Tanto com alunos, famílias, alunos e alunas, né? Suas famílias, a comunidade, colegas, para a gente se ver um pouquinho. E junto com outras várias atividades que a escola está proporcionando, se organizando para proporcionar institucionalmente, que são as tarefas, né? Que são enviadas por algumas maneiras, aqui no Facebook, WhatsApp, e também atividades mais individuais de colegas, professoras e professores que estão se esforçando na tentativa de angariar fundos e cestas e vales gás, etc., e ir até a comunidade. A gente está passando pela primeira vez por uma situação dessas, então todas as iniciativas são muito válidas para manter os contatos, porque a escola é puro contato, né? Então, que bom que tu está aqui hoje. A Bruna é professora de inglês, ela atualmente faz parte da equipe pedagógica trabalhando algumas horas no SOI, no Serviço de Orientação Educacional, e também tem muitas turmas da sua disciplina. É isso, Bruna? Isso. Quantas turmas? São 7 turmas, 7 de turmas. B10, B20, B30 e uma C30. Então tá, a gente conversou primeiro com a direção, né, com a Sra. Lise, vice-diretora, depois a gente conversou com a Sra. Magda representando o ciclo A, que é dos menores, e agora a Sra. Bruna representando o ciclo B. Sra. Bruna, como é que entrou esse negócio de ser professora na tua vida? Ah, pois é. Vamos dizer que até iniciar a faculdade, eu nunca pensei em ser professora, nunca me vi como professora. Eu estudei numa escola estadual, né, no interior, na cidade de Dom Pedro de Alcântara. E, assim, o modelo de aula que eu tinha, eu ficava pensando, imagina ser professor, ter que repetir dia após dia, ano após ano, a mesma coisa, a mesma matéria. Imagina que chatice, né? E as turmas também, que eu era aluna, também não eram muito quietinhas, né? A gente era bastante barulhento, né? Então eu imaginava como é que era a vida de ser professor, né? Que não seria assim tão legal, tão interessante, né? Eu sempre pensei que eu gostaria de ser jornalista, porque eu gostava muito de escrever, de ler, gostava de línguas, né? Ou eu gostaria de seguir alguma coisa na área de turismo, para viajar, porque eu sempre gostei de conhecer lugares, assim, não interessa o lugar, né? Uma cidade do interior, uma cidade grande, sei lá, fosse um lugar diferente, assim, que eu não conhecesse, eu gostaria de ir, né, de viajar. Então, até entrar na faculdade, eu nunca pensei em ser professora. A minha mãe gostaria, né, sempre me disse, por que tu não estuda para ser professora? Eu, não, por favor, não, nunca. Então, o que aconteceu? Eu prestei vestibular, acho, 2, 3 vezes para jornalismo, não consegui passar, então eu pensei, bom, mas eu consegui a pontuação para entrar em letras. Letras, eu vou ler, vou escrever, vou aprender inglês, né? Estudar um pouco mais de inglês. Então, eu resolvi prestar vestibular para letras, né? E na época eu só poderia cursar a faculdade se eu conseguisse passar em uma universidade federal. Eu não tinha condições de pagar uma faculdade, né? Então, prestei vestibular para letras, passei na URGS, a Universidade Federal, né, aqui de Porto Alegre, e
iniciei o curso. E durante o curso de letras, eu comecei até as aulas lá de didática, né, de ensino de inglês, de ensino de português. E nessas aulas eu comecei a ter ideias de um tipo de aula diferente, né? Os professores mostravam, não, vocês têm que ensinar por projetos, vocês precisam conhecer os alunos de vocês, saber os interesses deles, né? Fazer uma aula que o aluno queira estar em aula. Eu pensava, eu nunca tive uma aula dessa, né? Que legal seria se eu pudesse dar uma aula dessas, né? Então, foi assim uma construção durante a faculdade. Eu comecei a me ver como professora, a ver a profissão professor como uma profissão assim muito muito legal, muito interessante, assim, que te dava muitas possibilidades assim de trabalho dentro da sala de aula, né, com os alunos. Né? Então, foi assim que eu fui começando a ter a ideia de ser professora. Né? Primeiro eu pensava, não, quero dar aula em curso de inglês. Aí, logo que eu me formei, eu dei aula em curso de inglês. Daí, eu dei aula por um ano e depois pensei, mas aqui eu não posso fazer o que eu estudei para fazer, né? E, por acaso, eu tinha feito o concurso da Prefeitura de Porto Alegre logo no meu último ano de faculdade, né? E o concurso eu fiz assim, porque todos os meus colegas estavam fazendo, né? Então, vou fazer também, né? Vai saber, né? Vai que me chamam, vai que eu passo, né? Estudei um pouco, fiz o concurso, né? E, por acaso, 2 anos depois, eu fui realmente chamada daí, né, para atuar na prefeitura, né? E eu não fazia muita ideia do que me esperava, né? Foi o susto, foram muitas coisas novas, né? Uhum. Muito diferente de um curso de inglês, de dar aula num curso, né? Muito bom. Legal. Então, nós temos aí uma jornalista, turismóloga, professora de línguas. Isso. Bruna, Bom, tá aqui a Magda te mandando beijos, abraços, parabéns, Bruna, a Adriana, nossa supervisora, parabéns, Bruna, a Carol mandando muitos beijinhos, a Bruna é uma queridona, e mais gente está entrando aqui. Pessoal, estamos com a Sora Bruna, professora de inglês, que está também trabalhando muito bem lá no Serviço de Orientação Educacional no SOI. Bruna, Dom Pedro de Alcântara é quantos quilômetros de Porto Alegre? Olha, eu sou péssima em quilômetros. Eu sei te dizer que são 2 horas e meia daqui. Não, podemos medir em horas também. Alguma. A Lizzie entra aí e faz o cálculo e nos diz depois. E tu disse assim, eu não queria repetir, a tua mãe dizia, né, que queria que fosse professora. O que a tua mãe faz? A minha mãe é dona de casa. Ela é dona de casa. Excelente. É que o meu pai, ele trabalhava na universidade como técnico, né? Uhum. E eu acho que até a ideia de professora que ela tinha era que eu fosse professora da faculdade, da universidade, né? Uhum. Ela associava de alguma forma isso. A Sorali está perguntando aqui qual é a velocidade que se vai de Dom Pedro de Alcântara até Porto Alegre. Ainda 100 km por hora, né? Imagina, 200 quilômetros e pouquinho daqui, né? Uhum. A Sora Camille entrou aqui também. Se tu dá aula para o Ciclo B, tu tem duas previsoras, né, a Bruna? A Sora Camille e também a Sora Adriana. Isso. Bruna, então, nessa questão e nessa ideia de ser professora, tu mencionou que tu não queria saber daquele modelo de aula, né, que era sempre repetição e tal. Que modelo era esse que tu não gostava e que modelo era o que tu te animou na faculdade, o tal do modelo diferente para poder dar? Pois é, pensando assim nos professores que eu tive até na escola, né? Eu tinha um professor de matemática que ele era muito bom, assim. Ele ensinava realmente, às vezes nos dava desafios, mas eu via que o método dele dar aula era sempre igual. Ele começava e terminava a aula do mesmo jeito. E eu tive aula com ele da 5ª série à 8ª série, e depois mais 3 anos do ensino médio. Então, assim, olha, não dava. Tu começar a iniciar a aula do mesmo jeito. Explicação, exercício e correção de exercícios, sabe? Não dá. E, por outro lado, eu tive uma professora
no ensino fundamental, uma professora de ciências, que ela estava sempre assim, planejando aulas que a gente tivesse que pesquisar, ela organizava passeios. A cidade que eu morei, Dom Pedro de Alcântara, é perto de Torres, né, que é praia. Então eu lembro que ela organizou várias aulas, né, ela conseguia lá o ônibus da prefeitura e nos levava, às vezes, na praia para fazer coleta de materiais, de animaizinhos, para ver a matéria de ciências na prática, né? Estudar as pedras, as montanhas, como é que se formava, e a gente lá visualizar, né, como aquilo realmente aconteceu, né? Então, as aulas dela, sim, eram das minhas melhores, que tu pesquisava, depois tu escrevia relatórios, depois tu apresentava para os colegas, né? Eu lembro que nessa época a escola recebeu um dinheiro e montou um laboratório de ciências, daí tinha aqueles frasquinhos, material de laboratório, microscópio, né? A gente ia para lá analisar. Então era uma professora assim que sempre pensava assim meio na pesquisa, né? Eu lembro dela falar muito também da questão da gente de nós termos que conhecer a nossa história, a origem lá de Dom Pedro, né? Meio que valorizando assim a nossa cultura, né? O jeito que a gente vivia lá, né? Os pontos turísticos da cidade, apesar de ser uma cidadezinha bem pequena, né? Vamos dizer que tem a praça, a igreja, o mercadinho, a farmácia, a escola e acabou. É isso a cidade, né? Mas era esse tipo de aula, assim, que nos conectava, né? A escola, o lugar que a gente morava, né? E que nos permitia pensar em outras possibilidades, né? Que eu gostava, assim. Era esse tipo de aula. E daí, quando eu cheguei na faculdade, e lá eu comecei a estudar que esse tipo de aula é que realmente era o que a gente deveria fazer, né? Daí eu, opa, né? Então, isso parece ser mais interessante do que eu imaginava, né? Aí tu te conectou. E entrando agora, então, na escola, né, na atualidade, ali na Escola Nossa Senhora do Carmo, que é na qual a gente é colega na Restinga, Isso. tu consegue fazer esse tipo de trabalho? Consigo, assim, na área do inglês, né? É muito, os alunos questionam muito essa questão, né? Ai, para que eu vou estudar inglês, né? Eu não falo, não conheço estrangeiros, não vou sair do país, né? E eu procuro trazer para eles essa questão, né, da gente aprender uma língua, né, não precisa necessariamente sair do país, mas te abre outras possibilidades, né, tu tem informações no mundo, tu acessa informações do mundo que tu não teria acesso, né, não conseguiria se tu não conhecesse uma língua, né. E trago muita questão deles, de na verdade, eles saberem um pouco de inglês, né? Usarem bastante o inglês quando jogam um jogo, quando ouvem uma música, né? Inclusive, o ano passado eu fiz um projeto com as B30, né? Foi muito legal, que eles precisavam interpretar um clipe, né? Ver a letra em inglês, a letra em português, fazer a interpretação, se filmar, né? Não, alguns grupos de alunos fizeram, ficou muito bom o trabalho. E foi legal que eu conheci o gosto musical deles, né? E conheci vários artistas novos, né? Assim que eu não. Eu conheci uma música ou outra, né? E comecei a gostar também. Então, também tem essa questão da troca, né? Da Legal. troca de conhecimento, né? A senhora Magda diz aqui, amava as aulas de ciências na escola que estudava no ensino fundamental. Também tinha laboratório lá que descobri meu tipo sanguíneo na prática. A Carol, no mundo globalizado, estamos o tempo todo expostos a outras línguas, principalmente o inglês. Bruna, nesse momento, então, né, de necessidade de isolamento, especialmente das escolas, porque não dá para brincar com a saúde de ninguém, muito menos das crianças, como é que está sendo o contato, né, com os alunos e com o trabalho? As atividades tu consegue elaborar, consegue enviar, consegue ter retorno? Como é que está essa situação? Eu tenho elaborado atividades, né? Passado para supervisão, até o contato assim direto com os alunos, eu não tenho tido, assim.
Eu ouço mais sobre a realização das atividades pelas profs referências, né, de B10 e B20. Hoje até às 10 horas a gente teve uma reunião e tiveram relatos bem legais da prof. Patrícia, da prof. Sheila, da prof. Ilka, né, contando assim de como elas conseguiram criar um grupo de WhatsApp com esses alunos e ter retorno das atividades que eles estão fazendo em casa, né, que a gente tem enviado, né, e esse retorno nos deixa muito feliz, né, eu saber que isso está acontecendo, mesmo que eu não esteja ali diretamente em contato com o aluno, né. E, claro, né, a gente tem contato via Facebook, alguns alunos têm meu WhatsApp também, no início da quarentena, alguns alunos mandaram WhatsApp perguntando como é que estava, ou mensagem pelo Facebook, né, e eu também, né, perguntei como é que eles estavam. Então, a gente tem contato, sim, com os alunos que eu tenho como amigos no Facebook, né. E o trabalho continua, né? Nós, como professores aqui da escola, estamos nos reunindo, conversando, né? Aproveitando o tempo também para discutir, né, o que a gente tem ensinado e vai continuar ensinando na escola, pensando em projetos interdisciplinares, né? Principalmente no terceiro ciclo, né? Os professores de B30 a C30. Né? A gente está aproveitando esse momento, porque antes na escola ficamos sem reuniões, né? A gente perdeu um pouco o nosso espaço de reunião. A gente está aproveitando esse momento, né, também para fazer reuniões entre os profs que antes não conseguiam ter tanto tempo para conversar e ver o que a gente pode fazer para melhorar, né, as nossas aulas, os projetos que a gente desenvolve com as turmas quando nós conseguimos retornar. Reuniões. Reuniões pela internet, né? É bom a gente dizer. A escola está fechada, sim, claro, né? Ninguém está indo lá. Internet, online, presencial, né? Aprendendo a trabalhar dessa forma também, né? Sim, é um novo desafio. É um desafio. A Sora Cris está por aqui também. Um beijo para a Sora Cris, também no SOI, nossa colega, professora de Educação Física. A Malu Santos diz saudades de vocês. E a Magda está dizendo, acho que com os alunos maiores é mais fácil ter contato e retorno. De fato, com os menores, provavelmente o contato é com os pais, né? As mães e os pais. Bruna, fala uns minutinhos para nós como está sendo a experiência no Serviço de Orientação Educacional. O SOI está sendo, é bem corrido, né? É um trabalho bem corrido. A gente, acho que nós trabalhamos quantas semanas? 1, 2, 3 semanas? Nós começamos fim de fevereiro, né? Finzinho. Isso. Nós trabalhamos 3 semanas, eu acho. 3 semanas, né? Parece mais, né? Um movimento tão intenso que parece que foi mais. Sim, por isso que eu tô meio perdida, assim, relembrando, né? É um trabalho bem corrido, né? São vários alunos, vários professores precisando de ajuda, de mediação e tal. Mas eu tô gostando bastante, assim. Eu acho que é legal tu poder ter aquele tempo de parar e conversar com o aluno, assim. Mas então, por que isso está acontecendo, né? Por que tu não está conseguindo ficar em aula, né? Qual é o conflito que teve com o professor? Porque a gente, como professor em sala de aula, eu lembro quando eu tentava mediar conflitos, às vezes tem aquele problema, né? De que tu tem a turma toda, né? Tu até sabe que se tu tirar uns minutinhos, às vezes, para conversar com aquele aluno ali que não está conseguindo se concentrar, né? Que está implicando com um colega, que não está colaborando por algum momento, se tu conseguisse conversar com ele uns minutinhos, tu resolveria. Só que às vezes não é possível, dependendo da turma, né? Porque vai conversar com esse aluno aqui de canto, tem 2 ou 3 já fazendo outra coisa, né? Não é sempre que a gente consegue como professor em sala de aula. Então, eu estou achando muito legal, muito bom poder fazer essa parte de apoio ao professor, né? Que eu acho que é muito necessária, sim. E muitas vezes a gente sabe que o aluno que não está se comportando, não está conseguindo assim se concentrar em aula,
a questão nem sempre é a aula, né? O professor, às vezes, tem algum problema por trás, alguma coisa que ele precisa realmente conversar, né? Precisa resolver, assim, né? E então eu tô achando bem legal essa parte na orientação, assim. Então, gostando bastante. É Que bom, corrido, mas é legal. é corrido. Que bom que tá achando que é legal, porque assim como todos os setores do colégio são essa loucura, né? Porque é humanidade na veia, né? Relações humanas, sobretudo. Mas o SOI também é um lugar especialmente que deixa quem passa pelo SOI marcas, assim, né, profundas. E algumas pessoas que passam por lá e trabalham muito bem não pensam em voltar nunca mais, né? Mas, então, muito obrigado e parabéns para as colegas e colegas que passaram por lá. Mas que bom que tu tá gostando, porque, de fato, assim, cada dia é uma aventura. É. A Ana Paula, nossa colega também, Bernardi, cheguei, tá por aqui, que bom, Ana. A Cris Costa, Bruna, que bom ter você no SOI conosco. A Lenita Oliveira Duarte pergunta quando vai voltar às aulas. Ainda não sabemos, Lenita, mas estamos muito atentos, né? Todas as reuniões, a nossa pauta é como será o retorno. Sim. A Carol diz os professores, né, a professora e o professor lidam com muitas atividades concomitantes numa sala de aula, de acordo com o que tu estava falando, né, Bruno? A gente sente muita necessidade, assim, de falar com algum aluno ou aluna separadamente, mas com a turma é praticamente impossível, então serviços que ajudam os professores fora da sala de aula são muito importantes. A Carol diz a marca dessa gestão da prefeitura é a falta de comunicação, realmente. Desde que iniciou o isolamento, a gente tem muito pouca informação da Secretaria Municipal de Saúde. E temos aqui um furo de reportagem da Sora Magda. O furo é segundo a Sora Carol, tá? Que é a nossa supervisora de projetos culturais e a produtora dessa aventura aqui. A Sora Magda disse assim, ó, sabiam que a Bruna foi minha aluna de danças ciganas? É verdade! É verdade. Como é que foi a experiência, Bruna? Foi muito, muito legal. Eu gosto, assim, dessa parte artística, né? De dançar, até de fazer teatro, né? E eu iniciei o ano passado, fiz algumas aulas com a Magda, assim, e foram bem, bem legais. Gostei bastante da metodologia dela, Legal. né? Porque às vezes eu já fiz outras aulas de dança. Eu dançava em CTG, né? Música gaúcha. Mas no CTG, geralmente, tem as coreografias das danças, elas têm os passos prontos, né? E tem que aprender, decorar, e é isso, né? E o que eu achei interessante da aula da professora Magda é a questão de que tu meio que tu ouve a música, né? Tu tem os passos, mas tu te deixa levar também um pouco pela dança, né? Então foi muito bom, foi uma experiência assim muito, não sei, até engrandecedora, né? Te deixa mais conectado contigo mesmo, assim. Acho que até como conselho assim para os alunos e pais que estão nos ouvindo, né? Ouvir música, dançar, sim, é uma atividade que tu pode fazer em casa, né? E te deixa melhor, faz você se sentir melhor, né? Mais alegre, mais disposto, né? Que legal. A Sora Carol, que é a Sora de arte, está dizendo, estou achando que toda professora e todo professor tem esse lado artístico aflorado. De fato, colegas que estão aqui, né? Enquanto a Bruna falava, eu já pensei na criação do nosso grupo de teatro na escola. E de um grupo de dança também. Bruna, nesse assunto, a questão cultural e a questão de conexão, assim, parece que é bem importante para ti, né? Com certeza. Agora, no finzinho da nossa conversa, tem mais 4 minutos. O que tu faz além das danças, né? Não sei se tu está fazendo ainda, mas outras questões, assim, de conexão contigo mesmo e com o mundo. Tu tem feito alguma coisa ou faz alguma coisa? Eu tenho procurado, assim, durante a quarentena, mas antes também, né? Meditar, fazer meditação, que é meio um exercício de relaxamento, conexão, né?
Até há muito tempo eu quis iniciar isso também em sala de aula, né? Mas sempre ficava com o pé meio atrás, né? A Magda iniciou já com os alunos dela de fazer exercícios de respiração para se concentrar, né? E esse ano eu consegui fazer com uma turma, duas, algumas vezes, e eu vejo que isso ajuda bastante na concentração. E eu costumo meditar um pouco antes de sair para trabalhar e agora durante a quarentena também de manhã, né? Fecho os olhos, presto atenção na minha respiração, né? E tento ficar assim, não pensando em nada, dando descanso para minha mente, né? Que eu sinto que durante o dia eu consigo fazer o que eu tenho que fazer, minhas tarefas, trabalhos, enfim, de forma mais concentrada e menos ansiosa, mais tranquila, né? Então, é um hábito que eu estou tentando manter, né? Que eu tenho, estou tentando manter. Que legal. Tu chegou a conseguir fazer com as turmas, assim como a senhora Magda faz? Eu experimentei em uma turma, né? E funcionou. Não, foi uma ou duas turmas, agora eu não tenho certeza. Né? Durante a aula, assim, iniciar, né? Respirando, né? Soltando a respiração. E às vezes no meio da aula também, quando a gente vê que eles já estão mais agitados, mais desconcentrados também, experimentei fazer. Né? Não se tornou um hábito ainda, né? Então sempre tem os alunos que vão dar uma risadinha, vão abrir o olho para espiar o que os outros colegas estão fazendo, né? Mas a maioria dos alunos até gosta do exercício. Sim. Achei Não, que legal. bem produtivo. Parabéns pela coragem de fazer isso, que a princípio parece que não vai dar certo, né? Mas a Sra. Magda e outros colegas, eu sei que também já tentam isso. As minhas experiências nas turmas fazendo isso foi muito boa, porque de fato a gente na escola, historicamente, trabalha muito pouco assim, corpo e mente que não seja mente racional, né? Então, quando isso aparece, de fato, assim, tem uma entrada bem surpreendente até nos colegas, nos alunos. Dos alunos. A Magda, temos que ser múltiplos e diversos para dar conta dos alunos e alunas. A Carol, mais uma do time da meditação. A Lise, parece que liberdade, curiosidade e criatividade definem a Bruna. A Magda, verdade, Carol, olhar para dentro e serenar a mente de extrema importância. Faz com as B10, que foram meus alunos no passado, eles faziam todos os dias, a Sra. Magda dizendo, né, para fazer essa turma. E a Sra. Ana Paula, aqui em casa não consigo acordar e pensar na minha respiração, mas olhar para meus filhos saudáveis por mais tempo também é ótimo para agradecer a vida. Posso tentar com os alunos, quem sabe, é legal nós, colegas, nos ouvirmos, né, para nos fortalecermos e termos ideias também. Sra. Bruna, fez todo esse mesh aí com os colegas, hein? Oba! Muito legal. Muito bom conversar contigo, Bruna. No dia a dia, na escola, a gente acaba não conseguindo, né, conversar dessa maneira. E muito legal também tu dizer tudo isso que tu disse para as colegas, para os colegas, para a comunidade, porque tem muita gente curtindo aqui a conversa. Então, provavelmente tem muitas mães, pais e alunos. É muito importante tu dizer um pouquinho da tua vida. Então, te agradeço essa conversa, que foi muito legal. Tá bom. Obrigada a você, obrigada a todos que estão nos assistindo. E também estou achando muito legal esse projeto, porque a gente conhece um pouco mais dos colegas realmente, uma forma que a gente não às vezes não tem tempo e não consegue conhecer no dia a dia, né? Com certeza. Então, obrigada a você pelo convite, pela professora Carol, né? Todos que estão envolvidos aí no projeto de alguma forma. Legal, obrigado, Bruna. É um projeto da equipe, logo um projeto da escola, né? Então, todo mundo apoia de algum jeito. Isso é muito importante. Isso é tentar fazer a escola da melhor maneira, com todo mundo, com suas diferenças, estando junto e se apoiando. Gente, amanhã estaremos aqui com mais uma prof, né? Vocês verão em breve nas postagens aí que a Sra. Carol administra também na página da escola. Continuem em casa, quem puder, se protejam das doenças, dos vírus e do frio. E fica aí a dica da Sra. Bruna, medita um pouquinho. Bruna, um beijo. Valeu, a gente se encontra. Beijo, obrigada. Tchau, gente. Tchau.